Na minha vida toda nunca pensei que ia ver uma coisa daquelas. Faz muito tempo que não consigo ter uma noite de sono decente por causa disso. Aí quando fecho os olhos, volta tudo de novo. Meu nome não importa. O que importa é o que aconteceu naquele orfanato onde eu trabalhava como monitor noturno. Sabe quando você sente que algo não está certo? Foi bem assim. E olha que antes eu era daqueles que dava risada, de quem acreditava em coisas que a gente não vê. Era inverno, um frio de doer os ossos, daqueles que mesmo com cobertor grosso, a gente ainda sente os pés gelados. Eu estava fazendo meu turno normal, como em qualquer outra noite. O orfanato era um prédio velho, desses com piso de madeira que faz barulho quando você pisa. De vez em quando as crianças acordavam com pesadelo, coisa normal. Mas então começaram as reclamações. No começo era só uma ou outra criança falando que tinha alguém embaixo da cama. A gente sempre olhava, mostrava que não tinha nada e elas voltavam a dormir. Mas depois de um tempo, eram 5, 6, 10 crianças todo santo dia falando a mesma coisa. E todas elas contavam a mesma história. Tinha coisa embaixo das camas que ficava chamando elas no escuro. A diretora falou que era só coisa da cabeça delas, que criança inventa história mesmo, ainda mais criança de orfanato que já passou por tanta coisa difícil. Besteira, ela dizia, é só fase, logo passa. E aí a gente seguiu fingindo que não era nada, até aquela noite que eu nunca vou esquecer, por mais que tente. Eram umas 3 da manhã, quando escutei um grito que veio do quarto dos meninos. Um grito tão alto que acordou o orfanato inteiro. Corri para lá e quando abri a porta, vi o Pedrinho, um menino de 8 anos, agarrado na perna da cama, chorando desesperado. As outras crianças estavam todas em cima das suas camas, como se o chão fosse feito de brasa. Quando acendi a luz, vi porque o Pedrinho estava gritando daquele jeito. Os braços e as pernas dele estavam cheios de arranhões, uns bem fundos que até tinha sangue. Parecia que alguém tinha passado uma lixa grossa nele, ou pior, que um bicho tinha cravado as unhas na pele dele. O menino tremia tanto que mal conseguia falar, só ficava repetindo: "Ela me pegou, tia. Ela me pegou quando eu estava dormindo." Peguei ele no colo e levei para a enfermaria. A enfermeira limpou os machucados e passou o remédio. Ela olhou para mim com aquela cara de quem está pensando besteira e falou baixinho: "Será que não foi alguma das outras crianças que fez isso nele?" Mas eu conhecia aquelas crianças. Não tinha como uma delas fazer aquilo sem ninguém ver ou ouvir. E os arranhões não pareciam ter sido feitos por mão de criança. Eram diferentes, mais fundos em algumas partes, como se tivessem sido feitos por algo com garras. No dia seguinte, a diretora chamou todo mundo. Os funcionários, as crianças, até a moça da limpeza. Ela estava furiosa, queria saber quem tinha machucado o Pedrinho. Ninguém falou nada, e as crianças estavam com tanto medo que nem se mexiam. E aí o Pedrinho, com a voz tremendo, falou que tinha uma coisa embaixo da cama dele. Uma coisa feia e com olhos que brilhavam no escuro. E que ela tinha puxado a perna dele quando ele estava quase dormindo. A diretora perdeu a paciência. Disse que era mentira, que ele estava inventando história e que provavelmente tinha se machucado sozinho para chamar a atenção. Mas eu não achei que ele estava mentindo. Vi o terror nos olhos daquele menino e das outras crianças também. Então, quando a diretora saiu, eu e mais 2 funcionários decidimos revistar o quarto. Olhamos dentro dos armários, atrás das cortinas, em cada canto. Não achamos nada estranho. Até que um dos funcionários, o seu José, teve a ideia de olhar embaixo das camas. A gente começou a afastar as camas para olhar melhor. E foi aí que encontramos. Não era embaixo de uma ou 2 camas, mas embaixo de todas elas. Tinha desenhos feitos no fundo dos estrados de madeira. Desenhos horríveis, feitos com o que parecia ser carvão ou lápis preto bem forte.
Eram figuras de criaturas magras e compridas, com braços finos e dedos longos, olhos grandes que pareciam buracos e bocas cheias de dentes pontudos. Os desenhos eram assustadores demais para ter sido feito por crianças tão pequenas. Tinha detalhes que criança daquela idade nem saberia fazer. E o pior, tinha nomes embaixo de cada desenho, os nomes das crianças que dormiam naquelas camas. Abaixo do nome do Pedrinho, o desenho mostrava a criatura agarrando o que parecia ser as pernas dele, como se fosse um aviso, ou pior, um plano do que iam fazer. Aquilo gelou meu sangue. Os outros funcionários ficaram tão assustados quanto eu. O seu José, que era o mais velho entre nós e sempre foi o mais durão, ficou branco como papel. "Quem foi que fez isso?" Ele perguntou com a voz tremendo. Ninguém sabia responder. A gente tentou arrancar os desenhos, mas estavam como que grudados na madeira. Tentamos raspar, lavar com água, nada adiantava. Era como se tivessem se tornado parte da madeira. E o mais estranho, quando a gente encostava neles, dava para sentir uma vibração, como se estivessem quentes. Decidimos então trocar as camas de lugar, virar os estrados e pelo menos colocar os desenhos para baixo, onde as crianças não pudessem ver. Naquela noite, eu fiquei com medo de deixar as crianças sozinhas no quarto. Puxei uma cadeira e sentei ali perto da porta. As crianças demoraram para dormir, mas quando finalmente pegaram no sono, comecei a ouvir. Eram sussurros, tão baixinhos que no começo achei que fosse só o vento passando pela fresta da janela. Mas aí ficou mais claro, e dava para entender que eram vozes sussurrando os nomes das crianças, uma por uma. Pedrinho, Aninha, Lucas, e depois umas palavras estranhas que não conseguia entender. A temperatura do quarto caiu de repente. Meus braços ficaram arrepiados e eu podia ver minha própria respiração saindo como fumaça. O ar ficou pesado, como se tivesse algo apertando meu peito. E aí juro que vi com esses olhos que a terra há de comer, umas sombras se mexendo embaixo das camas, como se estivessem rastejando pelo chão. Não eram sombras normais, eram densas, mais escuras que o escuro do quarto, e se moviam de um jeito que não parecia natural, como se estivessem se contorcendo. Fiquei paralisado na cadeira, sem conseguir me mexer ou gritar. As sombras foram se arrastando pelo chão em direção às camas. Vi quando uma delas subiu pela beirada da cama do Lucas e parou bem perto do pé dele, que estava para fora do cobertor. Nesse momento, acordei do meu transe e consegui acender a luz. As sombras sumiram na hora, como se nunca tivessem estado ali. As crianças acordaram assustadas com a luz, mas pelo menos estavam todas lá, todas bem. Na manhã seguinte, contei tudo para a diretora. Dessa vez, ela me ouviu de verdade, principalmente depois que mostrei os desenhos embaixo das camas. Ela chamou a polícia, chamou o psicólogo, assistente social, padre, tudo quanto era gente. A polícia achou que era algum adulto doente que tinha entrado no orfanato e feito aquilo para assustar as crianças. Investigaram todos os funcionários, olharam câmeras de segurança, nada. O psicólogo disse que podia ser as próprias crianças, que às vezes crianças que passaram por traumas fazem coisas assim sem nem perceber. Mas não explicava como elas teriam feito desenhos tão elaborados, nem como teriam feito isso sem ninguém ver. As crianças foram transferidas para outro quarto e começaram a ter sessões com psicóloga. As camas foram todas jogadas fora e compraram camas novas. O quarto ficou fechado por um tempo, mas depois voltou a ser usado. Ninguém nunca descobriu quem ou o que tinha feito aqueles desenhos, nem o que tinha atacado o Pedrinho naquela noite. Eu pedi para mudar de turno depois disso. Não conseguia mais trabalhar à noite naquele lugar. E mesmo assim, mesmo depois de tantos anos, ainda acordo às vezes no meio da noite com a sensação de que tem algo se movendo no escuro do meu quarto. Fico com medo de olhar embaixo da minha cama, porque sei que posso encontrar algo me olhando de volta, com aqueles olhos que brilham no escuro
e aquela boca cheia de dentes afiados, sussurrando meu nome. Toda vez que vejo uma criança com medo do escuro ou dizendo que tem monstro embaixo da cama, não dou risada como os outros adultos, porque às vezes, só às vezes, esses monstros são reais. Isso que vou contar aconteceu faz mais de 20 anos atrás, mas lembro como se fosse ontem. Nunca fui de acreditar nessas coisas de espírito e assombração. De verdade mesmo. Sempre achei que era só coisa da cabeça das pessoas ou história para assustar os outros. E olha que já escutei muita história por aí, porque o povo adora contar essas coisas, né? Mas aí aconteceu aquilo comigo no orfanato onde trabalhava. E desde então já nem sei mais o que pensar. Na época eu já trabalhava fazia uns 5 anos como cuidadora nesse orfanato. Não é um trabalho fácil, ainda mais no turno da noite, mas sempre tive jeito com criança. E como tenho os filhos já criados, esse horário até que combina comigo. Meu serviço era bem simples, ficar de olho nas crianças durante a noite, ajudar se alguém passasse mal, essas coisas. O orfanato fica num prédio bem antigo, desses com corredor comprido, portas de madeira pesada e aquele piso de taco que range toda vez que a gente pisa. Tem 3 andares e o banheiro coletivo fica no fim do corredor do 2º andar. E esse banheiro, vou te contar, dava um arrepio só de passar na frente dele durante a noite. O problema começou quando a diretora criou aquela regra estranha. Ela disse que as crianças não podiam mais ir no banheiro depois das 10 da noite. Segundo ela, era porque algumas crianças estavam aproveitando para ficar andando pelo orfanato, fazendo bagunça, molhando o chão do banheiro. Mas tinha outra regra mais estranha ainda. Se precisassem mesmo ir, tinham que chamar um dos cuidadores para acompanhar. Todo mundo achou aquilo meio exagerado, mas ninguém questionou. A diretora sempre foi daquelas que não gosta que contrariem suas ordens. Era uma terça-feira, noite de inverno bem fria, e eu estava no meu posto, na salinha perto da escada. Já era quase meia-noite e estava tudo silencioso. Só se ouvia o barulho do vento batendo na janela. E aí, de repente, escutei aquele barulho de água correndo. No começo pensei que fosse a chuva começando a cair, mas depois percebi que o som vinha de dentro do prédio. Parecia que alguém tinha aberto um chuveiro. E não tinha ninguém além de mim acordado àquela hora, pelo menos era o que eu achava. Saí da salinha e fui seguindo o som. Quanto mais me aproximava do banheiro coletivo, mais alto ficava o barulho da água. Quando cheguei na porta, que estava entreaberta, vi que saía uma luz fraca lá de dentro. Empurrei devagar e, no mesmo momento, senti um cheiro estranho. Era forte, meio doce e meio metálico. Sabe quando você corta o dedo e coloca na boca aquele gosto de sangue? Era esse cheiro que tinha ali. Entrei no banheiro e a primeira coisa que notei foi que o piso estava molhado, mas não era água normal. Na luz fraca, dava para ver que tinha uma cor escura, avermelhada. Meu coração já começou a disparar, e foi então que ouvi um choro baixinho vindo do canto mais afastado, perto das duchas. Me aproximei devagar e vi uma menina encolhida, toda tremendo. Era a Laura, uma menina de uns 9 anos que tinha chegado fazia pouco tempo no orfanato. Ela estava abraçada com as próprias pernas, o pijama todo molhado, e chorava sem fazer quase barulho nenhum, só balançando o corpo para frente e para trás. E aí que vi a ducha. Estava ligada e o que saía não era água. Era um líquido grosso, escuro, vermelho que descia pelas paredes e pelo ralo. Parecia sangue mesmo, não tem outra explicação. Fiquei parada sem saber o que fazer. Era como se meu corpo não obedecesse. Tentei falar, mas a voz não saía. A Laura, então, levantou a cabeça e olhou para mim com os olhos mais assustados que já vi na vida. Tem alguém no ralo, ela falou com a voz quase sumindo. Ele está chamando meu nome. Foi nessa hora que escutei. Não era bem uma voz, era mais como um chiado, um sussurro que parecia vir de dentro do ralo.
No começo não dava para entender o que dizia, mas depois ficou mais claro. Era o nome da Laura, repetido várias vezes, bem devagar. Laura, Laura. E depois outras palavras que não conseguia entender. Pareciam nomes de outras crianças, talvez. Nessa hora, finalmente consegui me mexer. Corri até a Laura, peguei ela no colo. A coitada estava gelada como gelo e saí correndo do banheiro. Ela se agarrou no meu pescoço com tanta força que quase não conseguia respirar. Quando olhei para trás, juro que vi uma mão pequena, de criança, saindo do ralo e tentando agarrar alguma coisa no ar. Bati a porta com toda a força e levei a Laura para o meu posto. Ela tremia tanto que achei que fosse desmaiar. Peguei um cobertor e enrolei nela, tentando acalmar. Depois de um tempo, ela conseguiu falar. Contou que tinha acordado com vontade de fazer xixi. E como não queria me incomodar, resolveu ir sozinha no banheiro. Quando entrou, escutou um barulho de água e foi ver o que era. Um dos chuveiros estava ligado, mas não saía água normal. Ela disse que tentou desligar, mas a torneira estava presa. Foi aí que começou a ouvir os sussurros chamando por ela. Tentou correr, mas era como se algo segurasse os pés dela no chão. Só conseguiu se mexer para se esconder no canto onde encontrei. Fiquei a noite toda com ela do meu lado, as duas sem dormir. De manhã, quando o pessoal começou a acordar, levei ela para a enfermaria e falei que ela tinha tido uma crise de pânico ou algo assim. Não contei para ninguém o que realmente tinha acontecido. Quem ia acreditar? Mas quando estava tudo mais calmo, fui até o banheiro de novo. Precisava ver aquilo à luz do dia, confirmar que tinha sido só minha imaginação. O banheiro estava normal. Piso seco, chuveiros desligados, nenhum sinal daquele líquido vermelho. Fiquei aliviada por um segundo, pensando que talvez tivesse sonhado com tudo aquilo. Até que olhei para o ralo do chuveiro. Em volta dele tinha umas manchas escuras que pareciam ter secado ali. E quando me abaixei para olhar mais de perto, vi que no fundo do ralo tinha algo preso. Era um pedacinho de tecido colorido. Peguei um palito e consegui puxar. Era um pedaço de roupa de criança, com um bordado de ursinho. O mesmo tipo de roupa que as crianças do orfanato usavam uns 15 anos atrás, segundo me contaram depois. Naquele mesmo dia, fui conversar com a cozinheira mais antiga do orfanato. Ela trabalhava lá há mais de 20 anos e conhecia todas as histórias do lugar. Sem entrar em detalhes sobre o que tinha acontecido, perguntei se sabia por que a diretora não deixava as crianças irem sozinhas ao banheiro à noite. Ela olhou para os lados, como se estivesse com medo que alguém escutasse, e me contou uma história que gelou minha espinha. Uns 15 anos atrás, 3 crianças tinham morrido afogadas naquele mesmo banheiro. Segundo ela, as crianças levantaram no meio da noite para tomar banho escondido e acabaram presas lá dentro quando o banheiro começou a inundar por causa de um cano estourado. Quando acharam elas de manhã, as 3 estavam abraçadas num canto, já sem vida. O pior é que ninguém entendeu como o banheiro inundou tanto, já que os ralos estavam todos funcionando. Era como se a água não conseguisse escoar, mesmo com os ralos abertos. A história foi abafada, a diretora da época perdeu o emprego e o orfanato quase fechou. Depois disso, fizeram uma reforma completa na encanação, trocaram os pisos e tentaram esquecer o que tinha acontecido. Mas parece que algumas coisas não querem ser esquecidas. As manchas no ralo sumiram depois de alguns dias, como se nunca tivessem existido. A Laura foi adotada 1 mês depois por uma família de longe e acabei perdendo contato com ela. Espero que esteja bem e que tenha conseguido esquecer aquela noite. O banheiro continua lá, no fim do corredor do 2º andar, e a regra de não usar depois das 10 da noite continua valendo. Às vezes, quando estou fazendo a ronda noturna e passo na frente dele, sinto aquele mesmo cheiro doce e metálico. E tenho a impressão de ouvir um chiado baixo, como água correndo. Nunca mais entrei lá durante a noite e sempre dou um jeito de passar bem rápido pela porta. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Talvez fosse só minha imaginação
ou a da Laura. Ou talvez aquelas 3 crianças ainda estejam lá, de alguma forma, presas naquele banheiro, tentando achar um jeito de sair. Hoje, depois de tantos anos, sei que tem muita gente que não acredita nessas coisas. E antes, eu também não acreditava. Mas depois daquela noite, algumas coisas mudaram para mim. Nem sei se aquele orfanato ainda existe. Faz muito tempo que não volto por aquela região. Mas até hoje, toda vez que escuto o barulho de água correndo durante a noite, meu coração dispara e lembro daqueles sussurros chamando pela Laura. Já tinha visto de tudo um pouco, mas nada que não desse para explicar. Até aquela noite em que a Clarinha começou com aquela cantoria. Era uma terça-feira quando percebi. A casa estava toda quieta, já passava das 9h30 da noite. Eu estava fazendo minha ronda pelos quartos, como sempre faço, para ver se está tudo em ordem, se tem alguma criança precisando de alguma coisa. O quarto das meninas menores fica no fim do corredor. E quando cheguei lá, escutei uma vozinha baixinha cantando. Era a Clarinha, uma menininha de 6 anos que tinha chegado fazia uns 3 meses. A coitadinha era toda quietinha, quase não falava com ninguém. Até por isso estranhei ela estar cantando àquela hora. Me aproximei devagar da cama dela, sem fazer barulho. Não queria assustar a menina, só estava curiosa mesmo. E aí que escutei direito o que ela cantava. Era uma música antiga, dessas de ninar, mas com uma letra triste que falava de uma mulher que tinha perdido o filho. Nunca tinha ouvido aquela música antes, e olha que conheço muita cantiga antiga que minha avó me ensinou. A melodia era arrastada, bem devagar, e a voz da Clarinha, mesmo sendo de criança, tinha um tom que dava arrepio. Parecia que ela não estava sozinha cantando, como se tivesse alguém acompanhando ela. Na hora, pensei que ela estava sonhando, cantando, dormindo. Mas quando cheguei mais perto, vi que ela estava sentada na cama, olhando para o canto do quarto e sorrindo. Chamei baixinho. Clarinha, já está na hora de dormir, menina. Ela virou para mim com uma carinha tão serena, nem parecia aquela criança assustada de sempre. Tia, a mulher do vestido está cantando para mim. Ela disse, apontando para o canto vazio. Senti um frio na barriga, mas fingi que não era nada. Que mulher, Clarinha? Não tem ninguém aí, respondi tentando ficar calma. E ela, toda convicta. Tem sim, ela vem toda noite cantar para mim. Ela tem cabelo comprido e todo enrolado. E usa um vestido comprido. Olhei de novo para o canto do quarto, mas não tinha nada lá. Nem sombra, nem vulto, nada mesmo. Na hora pensei que era só imaginação de criança, sabe? As crianças do abrigo sempre inventam amigos imaginários, é normal. Principalmente as que chegaram faz pouco tempo, que ainda estão se acostumando com o lugar novo. No dia seguinte contei para Dona Zefa, que é a mais antiga do abrigo. Achei que ela ia rir ou dizer que era imaginação da menina. Mas não, ela ficou séria, com uma cara que nunca tinha visto. Essa música, como era mesmo? Ela perguntou. Cantei um pedacinho que lembrava e vi os olhos dela se encherem de água. Aí ela me contou que uns 40 anos atrás, muito antes de eu começar a trabalhar lá, tinha uma moça que trabalhava no abrigo. Ela tinha perdido um filho pequeno e depois disso nunca mais foi a mesma. Vivia cantando essa música para os nenéns que chegavam. Um dia ela sumiu. Ninguém nunca mais viu nem soube dela. Dizem que ela se matou, mas nunca acharam o corpo. A Clarinha continuou falando da mulher do vestido todos os dias. Dizia que ela só aparecia de noite, sempre no mesmo horário, e que ficava sentada na beirada da cama, cantando até ela dormir. Eu não sabia se acreditava mesmo naquilo tudo, por mais que a menina contasse sempre a mesma história, com os mesmos detalhes, podia ser só uma fantasia que ela tinha criado, né? Criança tem dessas coisas. As outras funcionárias começaram a ficar com medo. Diziam que não queriam ficar sozinhas no quarto das meninas. Ninguém nunca viu nada, mas todas diziam que sentiam um cheiro doce no ar, como de flor, quando entravam lá de noite. Eu mesma sentia esse cheiro, mas vai saber,
Podia ser perfume de alguma das meninas ou o amaciante das roupas de cama. A diretora até chamou uma psicóloga para conversar com a Clarinha, achando que ela podia estar inventando ou que tinha alguma coisa errada. Mas a psicóloga disse que a menina estava bem, só que ela tinha muita imaginação. Foi passando o tempo e a gente meio que se acostumou com aquela história. Era só mais uma das esquisitices do abrigo velho. E aí que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Uma família veio visitar o abrigo, um casal de idade que não podia ter filhos. Eles se encantaram com a Clarinha logo de cara. Ela, que sempre foi tão fechada, abriu um sorriso tão grande quando conheceu os dois que todo mundo ficou espantado. Era como se ela soubesse que eram as pessoas certas. Em menos de um mês, ela foi adotada. No dia em que foi embora, a Clarinha me abraçou forte e falou no meu ouvido. A moça do vestido disse que vai ficar aqui esperando, que ainda tem muitas crianças que precisam dela. Na mesma semana que a Clarinha foi embora, a Marina, outra menininha de uns 5 anos que dormia na cama ao lado, começou a cantar a mesma música, igualzinha, com a mesma melodia triste. Quando perguntei onde tinha aprendido, ela disse que uma moça bonita de cabelo encaracolado cantava para ela toda noite. Senti meu corpo inteiro arrepiar. Era muita coincidência, né? Pensei que talvez a Marina tivesse escutado a Clarinha cantando antes e agora estava repetindo. Ou então as duas tinham combinado essa história. As crianças fazem isso às vezes, inventam histórias juntas. Mas aí lembrei que a Marina nem era muito amiga da Clarinha. As duas quase não conversavam. E como ela ia saber todos os detalhes iguaizinhos? Contei para Dona Zefa e ela só balançou a cabeça. Essa aí não vai embora nunca, ela falou olhando para o nada. Ela acha que precisa cuidar das crianças. Eu fiquei dividida entre acreditar e não acreditar. Parecia loucura pensar que tinha mesmo um fantasma no abrigo. Mas por outro lado, como explicar duas crianças diferentes contando a mesma história? Com o tempo, a história foi se repetindo. A Marina também foi adotada uns meses depois, e logo outra criança começou a falar da mulher de vestido. Sempre as meninas mais quietinhas, as mais tristes que tinham chegado fazia pouco tempo. E o mais estranho, todas elas acabavam sendo adotadas logo depois de começarem a ver a mulher. Era como se ela escolhesse as crianças que mais precisavam de um lar e cuidasse delas até encontrarem uma família. Um dia, curiosa demais para aguentar, resolvi ficar escondida no quarto depois das 9. Por mais que eu tentasse achar uma explicação normal para tudo aquilo, a dúvida não saía da minha cabeça. Não que eu acreditasse em fantasma nem nada disso, mas queria entender o que estava acontecendo. Queria ver com meus próprios olhos se tinha mesmo alguma coisa ali ou se era só história de criança mesmo. Me escondi no armário grande, deixei uma frestinha para conseguir olhar. As meninas foram dormindo uma por uma. O quarto ficou em silêncio. E aí, quando o relógio marcou 9h30 em ponto, senti aquele cheiro de flor entrando pelas minhas narinas. A temperatura caiu de repente, mesmo sendo verão. Até arrepiei toda. Olhei pela fresta e vi uma coisa que nunca vou esquecer. Do lado da cama da Julinha, que era a menina que tinha começado a cantar naquela semana, tinha uma mulher sentada. Não dava para ver o rosto direito. Era como se tivesse uma névoa em volta dela. Mas dava para ver o cabelo longo e cheio de cachos, caindo pelas costas, e o vestido comprido, meio antigo, desses que minha avó usava nas fotos velhas. Ela balançava de leve, como se estivesse embalando um bebê, e cantava bem baixinho. A Julinha acordou, olhou para ela e sorriu. A mulher passou a mão no cabelo da menina, num carinho tão cheio de amor que até me deu um aperto no coração. E continuou cantando até a menina voltar a dormir. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali paralisada, vendo aquela cena. Em algum momento, reuni coragem e abri a porta do armário devagar. O barulho fez a mulher virar na minha direção. Não consegui ver o rosto direito, mas tenho certeza que ela sorriu para mim. E aí, num piscar de olhos, ela sumiu.
Não foi embora andando, nem se desfez no ar como nos filmes. Simplesmente num segundo estava lá, no outro não estava mais. A Julinha também foi adotada poucos dias depois. E assim continuou, uma após a outra. Sempre o mesmo padrão. A menina começava a cantar a música triste. Falava da mulher de cabelo encaracolado e vestido. E logo depois encontrava uma família. A gente meio que fez as pazes com aquilo. Seja lá quem for aquela mulher, ela não faz mal a ninguém. Pelo contrário, parece que ela só quer ajudar as crianças a encontrarem um lar, como ela mesma não conseguiu fazer com o filho que perdeu. Faz anos que trabalho naquele abrigo e ainda hoje, quando passo pelo quarto das meninas depois das 9:30 da noite, às vezes escuto aquela cantiga triste. Por muito tempo duvidei do que tinha visto naquela noite. Será que foi cansaço? Será que cochilei dentro daquele armário e sonhei com tudo? Tem dias que acordo e penso que inventei essa história toda na minha cabeça. Porque não faz sentido, né? Não tem como uma pessoa que já morreu voltar assim. Mas aí lembro dos detalhes, do cheiro de flor, da temperatura que caiu de repente, daquele canto triste, e fico sem saber o que pensar. O que eu sei com certeza é que toda menina que começa a cantar aquela música acaba sendo adotada logo depois. Isso é fato, não tem como negar. Já foram mais de 10 casos iguaizinhos. Não tenho mais medo. Às vezes até agradeço em silêncio, porque toda criança que começa a cantar aquela música acaba encontrando uma família que a ama de verdade. É como se alguém soubesse qual criança vai ter um futuro bom e cuida dela até esse futuro chegar. Nunca contei isso para mais ninguém, nem para minha família. Quem ia acreditar? Iam dizer que sou louca ou que inventei tudo. Eu mesma ainda não sei dizer se acredito 100%. Só sei que cada vez que entro naquele quarto à noite e sinto o cheiro de flores no ar, ainda olho para o canto da parede esperando ver alguém. Ainda me lembro como se fosse ontem. Tinha só 9 anos de idade quando aquilo começou a acontecer no orfanato. Era um prédio antigo, com paredes descascadas e aquele cheiro de mofo que nunca saía por mais que as tias limpassem. Não vou mentir, a vida lá não era fácil, mas a gente se virava. Éramos 15 crianças dividindo o mesmo espaço, mesmas regras, mesmas histórias tristes. Era como uma família estranha, sabe? A gente brigava muito, mas também se defendia quando precisava. O quarto dos meninos ficava no fim do corredor, bem longe da sala das tias, e isso dava chance para a gente ficar acordado até tarde, conversando baixinho ou inventando brincadeiras. Foi numa dessas noites que tudo começou. Lembro que estava deitado na minha cama, quase pegando no sono, quando vi o carrinho de brinquedo do Paulinho começar a se mexer sozinho. Era um carrinho vermelho, bem simples, que ele tinha ganhado de uma mulher que visitava o orfanato de vez em quando. No começo achei que era o Paulinho mexendo e até olhei para a cama dele, mas ele estava dormindo. Aí o carrinho foi andando devagar pelo chão, como se alguém invisível tivesse empurrando. Esfreguei os olhos, pensando que estava sonhando. O carrinho andou até a porta e parou. Depois voltou, fez uma curva e foi para o canto do quarto. Fiquei duro na cama sem conseguir nem gritar. Puxei o cobertor até o pescoço e fechei os olhos com toda a força. Pensei que estava com muito sono e imaginando coisas. Mas no outro dia, o Paulinho falou na hora do café. Alguém mexeu no meu carrinho, estava em outro lugar. Foi aí que percebi que não tinha imaginado nada. Nas semanas que seguiram, as coisas só foram piorando. Vários brinquedos começaram a mudar de lugar durante a noite. A gente achava que era algum menino pregando peça, mas quando juntamos para conversar, percebemos que todo mundo estava assustado igual, e daí vieram os sussurros. No começo eram tão baixinhos que pareciam o vento passando pela fresta da janela, mas depois ficaram mais claros. Era como se alguém ficasse andando entre as camas, chamando nossos nomes bem baixinho. João, Carlos, Paulo. Não conseguíamos ver ninguém,
mas dava para sentir uma presença ali com a gente. Alguns meninos começaram a ficar doentes, com febre e pesadelos. O Carlinhos, que dormia na cama ao lado da minha, acordava todo suado, gritando que tinha alguém puxando a perna dele durante o sono. A tia Margarida dava remédio e dizia que era só pesadelo, que a gente estava assistindo muito programa de terror na TV. Mas não era, a gente sabia que não era. E então veio o que mais me assombra até hoje, o sumiço do Marcos. Ele tinha 10 anos, era magricelo, com cabelo preto cortado curto e um sorriso sem 2 dentes da frente. A gente não era muito amigo, na verdade, ele vivia sozinho, sempre quieto num canto, desenhando ou montando quebra-cabeças. Numa sexta-feira, depois do jantar, ele simplesmente desapareceu. Lembro do alvoroço que foi. As tias procurando por todo canto, ligando para a polícia, perguntando se a gente sabia de alguma coisa. Fizeram busca nas redondezas, olharam em cada cômodo do orfanato, até no porão escuro que a gente morria de medo. Nada, nem sinal do Marcos. Era como se ele tivesse evaporado. A história que as tias contaram foi que ele tinha fugido, que talvez tivesse encontrado algum parente ou ido procurar a mãe, mas ninguém engoliu essa história. O Marcos não tinha ninguém. E, além disso, todas as janelas estavam fechadas e as portas trancadas como sempre ficavam à noite. Como um menino de 10 anos ia conseguir sair sem ninguém ver? A história foi esfriando com o tempo, como acontece com crianças de orfanato. Ninguém se importa muito quando você não tem família. Depois do sumiço do Marcos, as coisas ficaram mais calmas por um tempo. Os brinquedos pararam de se mexer, os sussurros diminuíram. A gente até pensou que tinha acabado, que qualquer coisa que estivesse lá tinha ido embora com o Marcos. Eu acabei saindo do orfanato quando fiz 16 anos. Fui trabalhar como ajudante numa oficina de carros e consegui alugar um cantinho para mim. A vida seguiu, me casei, tive meus filhos e aquelas lembranças foram ficando cada vez mais distantes. Até que 25 anos depois, precisei ir naquela mesma cidade resolver uns papéis de trabalho. Por algum motivo que nem eu mesmo entendo, decidi passar na frente do antigo orfanato. Queria ver se ainda funcionava, como estava o lugar depois de tanto tempo. O prédio continuava lá, mas estava fechado. Pelas placas na frente, o orfanato tinha encerrado as atividades uns 3 anos antes, e agora o lugar ia ser demolido para construir um prédio novo. Fiquei ali parado na calçada, olhando aquelas janelas sujas, aqueles muros com pichações e sentindo um aperto no peito. Foi quando olhei para o último andar, onde ficava nosso quarto, e vi uma coisa que fez meu sangue gelar. Tinha um rosto de criança olhando para mim através da janela. Um menino magricelo, de cabelo preto curto, sem 2 dentes na frente. Era o Marcos, exatamente igual ao dia em que desapareceu. Não tinha envelhecido nem um dia. Nossos olhos se encontraram e ele deu um sorriso. Um sorriso que não tinha nada de alegre, que parecia dizer: eu sei o que aconteceu aqui, eu sei de tudo. Dei 2 passos para trás, quase caindo na rua. Quando olhei de novo, não tinha mais ninguém na janela. Corri até o carro e saí dali o mais rápido que pude. Nunca contei isso para ninguém, nem para minha esposa. Quem ia acreditar? Vão achar que sou louco ou que inventei tudo. Mas sei o que vi naquele dia. E às vezes, quando estou quase dormindo, ainda escuto aqueles sussurros chamando meu nome. E sinto como se tivesse alguém parado do lado da minha cama, me observando no escuro. Fico pensando no que realmente aconteceu com o Marcos naquela noite. Será que ele ainda está lá, preso de alguma forma naquele lugar? Ou será que o que vi foi outra coisa, algo que só parecia com ele? Nunca vou saber. Só sei que depois daquele dia, parei de achar que histórias de assombração são apenas histórias. Algumas são reais demais, e o pior é que a gente nunca esquece. Essa história que vou contar aconteceu há mais de 40 anos atrás, quando eu ainda trabalhava naquele orfanato.
Hoje estou aposentada, já faz tempo, mas nunca esqueci o que aconteceu lá. Na minha vida toda já vi muita coisa que não dá para explicar, mas o que aconteceu comigo no orfanato foi diferente de tudo. Sabe aquela sensação de que tem algo errado? Então, foi assim durante aquela noite de junho, bem fria, dessas que a gente precisa ficar com 2 cobertores. Eu estava fazendo o turno da noite, como sempre fazia toda terça e quinta. Na época, eu nem ligava muito para essas coisas de assombração. Achava até que era bobagem da cabeça das pessoas. Eram umas 2:30 da manhã quando comecei a escutar. No começo, achei que fosse o vento batendo em alguma janela mal fechada ou, quem sabe, a TV da sala dos funcionários que alguém esqueceu ligada. Mas aí, quando prestei mais atenção, percebi que eram vozes de crianças cantando. E não era qualquer música, não. Era aquela cantiga antiga que minha avó cantava, Ciranda, Cirandinha. Pensei logo que alguma das crianças tinha acordado e estava fora da cama. A gente tinha umas 30 crianças no orfanato de idades diferentes. E algumas delas sempre davam um jeito de sair do quarto durante a noite. Então, peguei minha lanterna e fui ver o que estava acontecendo, porque naquela hora todo mundo devia estar dormindo. Andei pelo corredor principal, que na verdade é bem comprido, e tem várias portas dos 2 lados, e à medida que eu ia andando, a música ia ficando mais clara. O estranho é que quando cheguei perto do refeitório, a música parou de repente. Olhei em volta e não tinha ninguém ali. Abri a porta do refeitório e estava tudo escuro e vazio. Entrei nos quartos e todas as crianças estavam dormindo. Fiquei pensando que talvez fosse só minha imaginação, sabe? Às vezes, a gente fica cansada e começa a ouvir coisas. No dia seguinte, nem comentei nada com ninguém. Pensei que não ia adiantar nada e, sei lá, as outras funcionárias iam achar que eu estava ficando doida. Então deixei para lá. Mas na outra semana, lá estava eu de novo no turno da noite. Tudo normal, fazendo minha ronda, verificando se as crianças estavam dormindo, se não tinha nada fora do lugar. Eram quase 3 da manhã quando escutei de novo. A mesma música, as mesmas vozes infantis. Só que dessa vez pareciam mais perto. E daí aconteceu algo que até hoje me dá um frio na barriga de lembrar. Quando virei para olhar no fim do corredor, vi uma menina parada lá. Ela devia ter uns 7 ou 8 anos, cabelo bem preto e liso, e usava um vestido branco simples, desses de algodão. Ela não se mexia, só ficava me olhando. Pensei que era a Maria, uma das meninas que sempre dava trabalho para dormir. Chamei por ela. Maria, volta já para a cama. Mas ela não respondeu, continuou lá parada. Comecei a andar em direção a ela e aí a menina virou e entrou no quarto que a gente usava como depósito. Fui atrás, já pensando na bronca que ia dar, porque aquele quarto vivia trancado e as crianças não podiam entrar lá. Quando abri a porta, acendi a luz e não tinha ninguém ali. Olhei embaixo das mesas, atrás das caixas, em todo canto possível, e nada. A janela estava fechada, não tinha como ela ter saído. Foi aí que comecei a ficar com medo de verdade. Na manhã seguinte, tomei coragem e falei com a dona Cleide, que era a mais antiga funcionária do orfanato. Estava com medo que ela fosse rir de mim, mas precisava contar para alguém. Ela me escutou sem falar nada, só balançando a cabeça. Quando terminei, ela pegou minha mão e falou bem baixinho: "Você viu a Aninha?" E aí me contou que uns 15 anos atrás, antes de eu começar a trabalhar lá, tinha uma menina chamada Ana que morava no orfanato. Pelo que a dona Cleide falou, a Ana era quietinha, gostava de cantar e sempre usava um vestidinho branco que tinha ganhado de uma das voluntárias. A coitadinha morreu num acidente triste. Ela estava brincando com as outras crianças no quarto, que agora era usado como depósito, quando um dos meninos empurrou ela sem querer durante uma brincadeira. A Ana perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça na quina de uma mesa de madeira. Foi tudo muito rápido, ninguém conseguiu evitar.
Quando a enfermeira chegou, já não tinha mais o que fazer. O mais assustador é que, segundo Dona Cleide, não era a primeira vez que alguém via a Ana pelos corredores durante a noite. Outros funcionários já tinham relatado coisas parecidas, e por isso quase ninguém queria fazer o turno da noite. Naquela hora eu quis largar o emprego, juro. Fiquei com tanto medo que não conseguia nem pensar direito, mas precisava do dinheiro e também não queria acreditar nessas coisas. Tentei me convencer que era só coincidência, que talvez eu tivesse ouvido a história da Ana antes e meu cérebro estava criando aquelas imagens. Decidi que ia continuar, mas pedi para trocar de turno. A diretora não deixou, disse que não tinha ninguém para ficar no meu lugar. Então lá estava eu, uma semana depois, de volta ao turno da noite. Fiquei na sala dos funcionários o máximo que pude, evitando andar pelos corredores. Mas chegou uma hora que tive que fazer a ronda. Andei rápido, sem olhar muito para os lados, só verificando se estava tudo em ordem. Quando passei pelo antigo quarto da Ana, senti um frio imenso, desses que entram até nos ossos, e escutei de novo, bem baixinho, a música. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Meu coração bateu tão forte que achei que ia desmaiar ali mesmo. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma noite, já perto do amanhecer, eu estava quase cochilando na cadeira da sala dos funcionários quando escutei alguém correndo no corredor. Eram passos de criança, tenho certeza. Levantei num pulo e fui ver, já tremendo de medo. Não vi ninguém, mas todas as portas dos quartos estavam abertas. E olha que eu tinha fechado todas algumas horas antes. Comecei a fechar uma por uma, checando se as crianças estavam nas camas. Tava tudo normal até chegar no último quarto. Quando entrei, vi que tinha uma roda formada no meio do quarto, mas não eram as crianças de carne e osso, não. Era como se fossem vultos, sombras de crianças dando as mãos e rodando devagar. E no meio da roda estava ela, a menina do vestido branco, a Ana. Ela olhou para mim e, juro por tudo que é mais sagrado, ela sorriu. Não consegui me mexer, fiquei paralisada ali na porta. As crianças começaram a cantar mais alto. A roda girava cada vez mais rápido e, de repente, tudo sumiu. Foi como se alguém tivesse apagado uma imagem. No mesmo instante, as crianças de verdade começaram a acordar, como se tivessem ouvido o barulho também. Algumas choravam, outras pareciam assustadas. Quando acendi a luz, vi que no centro do quarto, exatamente onde a roda tinha estado, havia um círculo perfeito desenhado no chão, como se alguém tivesse passado giz. Nunca mais voltei àquele orfanato depois daquela noite. Pedi demissão no dia seguinte mesmo. Sei que muita gente não acredita nessas coisas, acha que é invenção ou que a gente vê coisas quando está com medo. Mas o que aconteceu lá, eu vi com meus próprios olhos. E o mais estranho é que semanas depois de eu sair, soube que finalmente tinham reformado o prédio. E o antigo quarto onde Ana morreu foi transformado em uma sala de música para as crianças. Dizem que depois disso, ninguém mais viu a menina do vestido branco pelos corredores. Às vezes penso que talvez ela só quisesse isso, um lugar para continuar cantando suas cirandinhas. Ou talvez quisesse que alguém lembrasse dela, que não fosse esquecida como tantas outras crianças que passam por orfanatos. Não sei. Só sei que até hoje, quando escuto ciranda, cirandinha, meu coração dispara e sinto aquele mesmo frio na espinha.